Olá, bom dia. Hoje é o dia 15 de maio e eu gostaria de meditar com vocês em Romanos capítulo 3, verso 21. É uma frase que diz o seguinte: Mas agora se manifestou a justiça de Deus. Até chegar nesse versículo 21, Paulo, durante aproximadamente 61 versículos, vai falar da situação da humanidade. Primeiro, da situação dos gentios, ou seja, os povos que não são de origem hebraica, e depois os judeus, que eles tinham os profetas e a lei. Apesar de terem a lei, de saber exatamente o que não deveriam fazer, essas pessoas não conseguem, não existe uma força neles que vai lhes ajudar a não fazer aquilo que eles sabem que é errado. Porque a lei está dizendo que é errado, mas eles não conseguem fazer. Não conseguem praticar o bem que eles mesmos pregam ser correto. Estamos então nesse quarto escuro, não há luz nenhuma, nem uma vela, nem lâmpada, nem nada. Não. Todas as janelas e portas estão fechadas e nós estamos na escuridão sem saber o que fazer. Há como na história do marinheiro, que você saiba navegar ou não, que você tenha visto o mar ou não, que você seja desse povo, daquele outro, vermelho, branco, amarelo. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos perdidos, todos num quarto sem luz. Não só ele vai dizer que os povos estão longe dessa realidade da luz divina, mas também em cada pessoa, partes do corpo da pessoa manifestam, na verdade, essa situação de perdição. Ele vai falar então da boca, da garganta, dos lábios, dos olhos, dos pés, nesse texto, nesses 61 versículos de Romanos. Os pés dessa humanidade descrita por Paulo são pés que são velozes para praticar a injustiça e a guerra. Se você ler a sua história, você vai ver que a sua história, a nossa história, a história dos nossos países, são cheias de pés que correm para a guerra, que correm para semear a violência. As festas que nós comemoramos nos nossos países de origem são interessantes, porque elas falam exatamente dessa realidade. A independência de certos países, as descobertas, as conhecidas descobertas. A gente festejou no dia 22 de abril a descoberta do Brasil, mas o que foi descoberta para os europeus foi o fim do mundo para os povos que já moravam naquelas terras, que na verdade eles já haviam descoberto antes aquelas terras. A independência de um país geralmente é baseada num conflito que houve com um outro país. A história da Bíblia é cheia de conquistas, não é? No final, no livro dos profetas, daquele tempo antes do Novo Testamento, a gente vê uma sucessão de impérios que invadiram o Oriente Médio e a Palestina, o norte da África. São grandes invasões e sempre que há um povo que ganha, há um outro que perde. Comemoramos o dia 8 de maio, o fim da Segunda Guerra Mundial aqui na Europa. Durante essa guerra, milhões de pessoas foram mortas, milhões de civis, inclusive 6 milhões de judeus foram exterminados. Pés velozes para semear a violência e a morte. Lábios também que proferem maldições. Nesse domínio da língua, ele é bem representado nesses 61 versículos, porque ele fala de garganta, lábios, boca, que semeiam maldição e morte, perdição, miséria, desgraça. Assim éramos nós. Os nossos olhos não podiam contemplar a glória de Deus. Estávamos nesse quarto escuro, sem nenhuma solução. Lembra daquela rosa que você cortou do seu jardim, aquela rosa linda, amarela, rosa, vermelha, e que você tenta preservar, bonita, viva, linda. Você põe numa água com uma substância que vai ajudar a flor ficar um pouco vivinha durante o tempo. Mas a verdade é que aquela rosa já está morta. No dia que você a cortou, ela morreu. E você pode fazer tudo o que você quiser, ela vai morrer, porque ela já está morta. Eu estive visitando o local de culto aqui na Europa de uma certa religião e eu fiquei espantado de ver o número de corpos de religiosos dentro de caixões de vidro. E as pessoas vêm e se prostram diante desses corpos, o que para mim é uma grande abominação.
Qual é o nosso desejo aí? O nosso desejo é de preservar aquela pessoa que tinha um certo poder, uma certa influência. E a gente ainda, certas pessoas veneram ainda aqueles corpos. Aqui na Europa também, a história conhecida de determinados ditadores que foram colocados também em caixões e que receberam formol nos seus corpos e ficam lá preservados durante o tempo. Mas a decadência está ali, a morte está presente. Então a gente está nesse quarto, nesse desespero, tentando salvar essa vida, combater vírus e tudo mais, mas a gente percebe em determinado momento que nós estamos perdidos e que não temos uma solução. Aí o versículo 21 do capítulo 3 de Romanos aparece. E aparece aquela palavrinha super importante. Mas a justiça de Deus se manifestou. A justiça de Deus traz uma luz imensa à nossa vida. É um ato de graça tremendo de Deus. Deus se manifesta, Deus vem a este planeta, Deus se encarna em seu Filho e vem aqui trazer a luz. E ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. E a partir desse verso 21 de Romanos 3, a coisa vai mudar, porque a graça se manifesta, ela brilha no meio das trevas, trazendo solução, trazendo esperança para o homem. Se você já conhece o Cristo Jesus, se você é um discípulo de Cristo Jesus, lá onde você está hoje, faça aquilo que Paulo ora. O pedido de Paulo pelas igrejas é que os cristãos permaneçam em Cristo. Como Jesus diz, permaneçam em mim e você vai produzir um fruto maravilhoso. E se você não conhece esse Cristo, abra a porta do seu coração para ele. Deixa Cristo entrar. Cristo é essa luz que entra por essa janela, onde quando tudo parece perdido, os nossos pés correm na direção da morte, os nossos olhos não veem a glória de Deus e os nossos lábios proferem palavras de morte. Quando tudo parece perdido, a justiça de Deus se manifesta e a luz de Deus brilha no nosso coração. Quando a luz de Deus brilha no seu coração, ela pode brilhar também na sua família e no seu bairro, na sua cidade, na sua nação. Porque Jesus diz, vós sois a luz do mundo. O discípulo de Cristo se torna a luz do mundo. Ministros da reconciliação. Que Deus vos abençoe.